E aí pessoal, sou eu, Ethan, espero que estejam tendo um ótimo dia, isso vai ser emocionante. Vou ser sincero, estou animado, faz tempo que não jogo dinheiro vivo, estou em Vegas, estou na areia. Estava gravando um vídeo de desafio de bankroll que vocês verão em breve em dezembro, mas no meio da sessão, sou chamado para um grande dia. 1020 não é um 10-20 típico, há pessoas com 100 mil dólares na mesa. Eu definitivamente não estou preparado e eu não trouxe 100 mil comigo, então tenho todo o dinheiro que trouxe comigo que é 40, é muito, mas não tanto quanto eu gostaria, mas é com isso que estamos lidando esta noite. Há muito dinheiro na mesa. Eu definitivamente não sou o que tem mais fichas. E parece ser um jogo muito divertido. Então vamos Estou nessa. animado. Não sei. A noite é jovem. Vamos jogar algumas partidas grandes. Entrando nesse jogo na área, eu compro por 40 mil dólares, já que todos estão com muitas fichas. E literalmente, na primeira mão que recebo, estou no straddle de 40 e pegue o 7 de ouros. Jogos. Ação chega ao botão, que aumenta para 120 e decido defender esta, você sabe, estupidamente. As de estudante, mão jogável, eu pago. 1 contra 1 até o flop, que vem as valete 8 arco-íris. Aqui, acertando o par superior, eu dou cheque. Ela aposta 100 dólares e acho que tenho uma decisão bem fácil e sigo com o topo. Par, consegui um draw de flush por trás também. Então vamos para um turn, que aparece 4 de diamantes. Isso vai ser emocionante porque me dá aquela possibilidade indireta. Eu verifico mais uma vez. E meu oponente agora aposta 600 dólares. Meu Deus, apostas maiores aqui neste turno, que é realmente interessante e picante. Claro que eu não vou a lugar algum, mas parece que ela tem uma mão que quer aumentar o tamanho do pote. Então sim, tem o flush draw, tem uma escolha. Eu pago 600 e o pote está aumentando e o rio traz o 3 de ouros, iniciando as coisas com tudo. Meu oponente acabou de aumentar demais a aposta no turn e eu acabei de pegar a melhor mão possível no river. Eu verifico o fluxo do plano. Eu simplesmente não acho que iniciar aqui faz algum sentido nessa situação. E infelizmente ela passa. Tudo bem, mostre as cartas meio sem jeito, já que temos um vencedor. E infelizmente não ganho nada aqui, mas ainda é bom vencer de primeira. Na próxima mão, eu recebo um par de valetes de ouro na pequena caixa. Linha. Há um low jack aberto para 100 dólares. O corte faz a chamada, o botão faz a chamada e eu estou fora de posição e vamos fazer isso. Eu aumento 3 vezes. E aposto bem alto aqui nessa situação para 700 dólares. Há muitos méritos e valor em tomar 300 dólares perdidos no meio. Mas isso não acontece, porque quando o pote inicial desiste. Surpreendentemente, o cutoff e o botão, ambos, passa a ligação. Muito interessante ver ambos os jogadores fazendo a chamada dupla antes do flop. E o que também é interessante é que o jogador no botão, o cara à minha direita, tem mais de 50 mil dólares à frente deles. Sim, acho seguro dizer que ele cobre todos na mesa em um jogo de 10, 20, 40. Vamos para um flop que vem 7, 7, 4, 2. Conseguindo um par maior, estou me sentindo bem com jacks. Até agora, quero dizer, sim, talvez alguém possa ter um 7 nessa jogada, mas vamos. Quando chegarmos lá, eu aposto 500 dólares esperando que minha mão seja a melhor sempre. E quando o cutoff faz a ligação, o botão decide fazer algo traiçoeiro. E ele realmente acaba aumentando 2,30... 400. Isso é cerca de 10 minutos após começar a sessão. E que situação desagradável e nada divertida de se estar. Todos. Na verdade, estou detestando a vida porque conheço esse jogador. E esse não é o tipo de jogador que tem medo de jogar por tudo. E por mais 2.900 dá pra ir. Aumento bem grande. Estou jogando fora de posição, mas não sei o que fazer com valetes. Literalmente a mão onde... Não sei o que fazer com isso, tudo parece horrível. Ligar, aumentar, desistir, tudo. Mas decidi apenas ligar aqui, pois acho que não preciso disso. Ainda não está completo, o corte acaba saindo do caminho. E aqui estamos jogando um pote bem grande. Vamos para uma virada que se torna o rei de ouros, não o rei de diamantes. Não estou gostando disso, é uma carta maior que meu par. Eu passo na vez e meu oponente demora um pouco antes de apostar 10 mil dólares. Ok, sim, agora estou realmente detestando a vida, enfrentando É realmente um lugar nojento para estar com jacks. E é exatamente por isso que todos odeiam essa mão. Ame ou odeie, é realmente difícil jogar. E eu sei que se eu fosse cobrir essa aposta de 10 mil dólares, meu oponente vai simplesmente me colocar all-in no rio aqui. É literalmente o que vai acontecer. Seja ele blefando, seja ele com um 7, vou enfrentar um all-in. 40 mil dólares aqui, e eu realmente... Queremos jogar, ser muito massa. Pode com todos eles. O dinheiro que está comigo agora, nos primeiros 10 minutos da sessão, isso pode estar me convencendo a desistir porque se eu perder esse pote enorme e perder todos os 40 mil na minha frente,
não tenho mais dinheiro para recarregar e jogar neste jogo. Então, com essas dinâmicas em mente, e também apenas valete não é realmente a melhor mão neste lugar para mim, mas... Ou eu decido simplesmente passar. Sei que tenho uma tendência ruim de pagar um pouco mais leve, e desta vez eu só sinto que estou ferrado se eu chamar, estou ferrado se eu desistir. Sim, eu decidi passar dessa vez. Não sei, parece uma situação em que não tem como ganhar e estar com Jax. E sim, eu simplesmente desisti. Boa mão para o meu adversário. Seja lá o que ele poderia ter, ele estava. No lance a seguir, tentando me recuperar daquela mão do Jack, eu pego um 8 e 7 de espadas na mesa. O jogador à minha direita no botão aumenta para $140 aqui. E esse é o mesmo jogador que não tem medo de jogar por grandes pots. Então decido seguir pelo caminho mais passivo e apenas pago. Nós vamos para um flop que vem. Dama 6-3-2. Espadas. Acertando o draw de espadas, ele decide apostar $200 contra mim aqui. E segurando um 8 alto, eu tenho algumas cartas altas para um par de 6, tenho algumas jogadas para sequência indireta, e eu não sei. Obviamente, querendo ver um espadas, eu aceito a aposta. O turn é um as vermelho, então não o espadas que eu queria ver. E meu oponente aposta de novo por 300. Parece que ele diminui a aposta após o flop, e eu com certeza vou pagar 300 jogando em posição. Vamos... Espero ver um as de espadas. É um 2 de espadas, mas é da versão de paus. Eu definitivamente perdi completamente na minha tentativa de sequência de espadas. E pela terceira vez, meu oponente apostou para entrar nessa mão por $700. Definitivamente não é o melhor começo nesse início de sessão, infelizmente, e eu não posso fazer muito além de desistir desta. Então sim, mais uma vez uma boa mão para o meu adversário. Estou apenas perdendo potes agora. Tudo bem, já que todo mundo odeia valetes, que tal um par de 10? O que achamos dessa mão? Eu aumento para $120. O próximo jogador à minha esquerda, acredito, aumenta a aposta para 400. E o que é interessante é que agora a ação volta para o Straddler. O Straddler de 40 hours, mesmo jogador à minha direita, ele aumenta para 3 hours. 1.300! E tenho a sensação de que vou ter que batalhar muito contra este oponente nessa sessão. Estou jogando bem defensivamente contra esses dois oponentes. Tenho mais de 30 mil na minha frente. O que aumentou a aposta tem mais de 20 mil. Na frente, a esquerda e a direita cobrem, obviamente, todos na mesa. Sim, eu acho que está ok apenas fazer a aposta aqui com um par de 10. Está exatamente no limite de se eu quero tentar um trio, se acho que minha mão é boa ou não. Então, muitas opções passando pela minha cabeça e eu decido por uma cor, esperando acertar um trio. De qualquer forma, o jogador na posição inicial que aumentou, a aposta também entra. Então, com quase $4.000 no meio. Estamos a caminho de um flop que vem Dama 10-8, 2 paus. Vamos nessa! O tabuleiro está bastante conectado aqui, com certeza. Mas eu tenho um trio no meio e um sonho. Infelizmente, o jogador que igualou a aposta inicial realmente diminui o ritmo e passa. Então, não tenho certeza do que está acontecendo aqui, mas em um tabuleiro tão dinâmico, definitivamente quero apostar, cobrar alguns draws. Talvez seu oponente tenha overpairs também. Bem, eu lanço uma aposta de $2.500. Esperando aumentar o pote, querendo entrar all-in. Infelizmente, ambos os meus oponentes apenas descartam e passam. Vou ganhar alguns milhares aqui nessa mão. É realmente bom recuperar algum dinheiro depois da vitória dos valetes, mas acho que agora é verdade. 10 de paus é muito melhor que valetes porque faz um trio mais facilmente. Avançando, na esperança de construir mais ímpeto, eu recebo dama valete de ouros no grande 10. Blinds, não há apenas uma abertura para $120, e com uma mão muito jogável contra uma abertura estreita, parece que decidi apenas pagar e o Straddler também paga. Bem, 3 caminhos para um flop de rei 5-2 de ouros. Outro empate aqui, do tipo com flush draw. Estou me sentindo bem com isso. A ação verifica o jogador sem arma e ele aposta 220. Eu simplesmente não vou a lugar nenhum, tá bem? Claro, penso que esses tabuleiros com rei alto, especialmente pareados, devem favorecer mais o jogador na posição inicial. Então, por essas razões, decidi ficar tranquilo e não aumentar a aposta. Eu apenas a chamada. Indo para um turno agora que é o 10 de copas. Então agora desisti, pegando ainda mais desistências com uma sequência potencial. Fiquei em 36º lugar, passo a vez para ele e meu oponente. Decide apostar quase o valor do pote de 700 horrors. Eu estou sendo colocado em outra situação difícil, enfrentando um desafio considerável. Aposta alta e eu estou fora de posição. Além disso, é um tabuleiro pareado, então às vezes algumas das minhas chances não valem se eu conseguir um diamante ou uma sequência. Certo, isso me leva a ser mais passivo. Nós escrevemos então, eu decidi... Apenas fazendo as apostas, não posso ser tão agressiva quanto gostaria nesta situação. Estamos indo para um rio que traz uma pedra. Oh, isso é... Definitivamente não era a carta que eu queria ver. Agora, chegando ao rio só de rainha alta. Passo a vez para o meu adversário e ele aposta 16. $100.
Ah, infelizmente, se esse rio fosse um diamante, essa aposta de $1.600 e tudo mais no meio, parecia que iria ser a minha vez, mas infelizmente não é isso que acontece. Nesta mão, vou desistir do Eyes Out. A única jogada que consegui no dia foi logo na primeira mão. E infelizmente foi o pote mais pequeno de todos eles. Todos eles, sem exceção. Certo, seguindo em frente, eu recebo uma Premium e não é uma que nós odiamos. São 2 reis e eu estou no Big Blind e a ação começa com o botão que aumenta para 150. $20, a ação volta pra mim. Eu definitivamente tenho uma aposta de aumento fácil. Então eu aumento pra 600, um pouco acima do normal, já que todos estão com muitas fichas. Sabe, meu oponente está com cerca de 7.000 e ele faz algo incrível. Você já pode imaginar pelo tom da minha voz que ele fez... 4 apostas para 1.600? Música para os meus ouvidos. Chegou. Tem que amar isso. Situação. Chegou. E pra ser honesto com você, definitivamente parece um momento que eu poderia aumentar a aposta 5 vezes. Mas você sabe, com a profundidade que estamos, acho que em um pote de 4 apostas vai ser bom e conseguiremos colocar os stacks no meio. Então vou jogar fora de posição aqui. Faço a chamada, indo para o flop com o pote aumentando, temos dama 9-5 arco-íris. Uma flop bem seca no geral. Acho que esse adversário definitivamente não vai ter um valete 10 para um straight draw aqui. Então começo com um cheque. O problema é que às vezes perco para a dama, mas não posso ter muito medo desse tipo de situação. Infelizmente. Sabe, parece que ele não tem damas. Eu acho que pelo menos ele passa esta, o que é muito interessante. Vamos para uma virada agora, que é o valete de espadas. Não é uma boa carta para mim nesse pote com 4 apostas, mas me dá um draw de sequência. Mas eu certamente acho que você pode ter um trio de valetes que não gostaria de aumentar nessa configuração. Eu começo com um cheque, surpreendentemente, meu oponente faz o mesmo e passa de novo. Agora, indo para um rio, que vem um rei. Agora, cheguei a este rio basicamente com a segunda melhor mão, tecnicamente a terceira melhor, tem um trio e é a melhor mão, mas eu perco para qualquer 10. E eu perco para as 10. E eu nem sei o que meu oponente pode ter neste ponto, para ser honesto. Olhando para o stack dele, ele tem cerca de 6.000 para trás e claro, um 10 agora é o máximo, mas eu suponho que rei seria um segundo melhor. Meu oponente teria um as-rei na mão, jogando dessa maneira, e quanto mais penso sobre a textura deste board, mais acho. Nos comentários, obrigado por assistir, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Contra o 4 bets, opõe esse ao apostador do 4. Então, pensar que tenho uma vantagem tão grande de 10 vezes, me leva a ir tudo ou nada, basicamente um empurrão de pote duplo. E a boa notícia é que eu desvio imediatamente da chamada rápida. Quando meu oponente não responde imediatamente, significa que ele não tem um 10, o que é ótimo. Neste ponto, eu quero que ele aceite a aposta quando eu colocá-lo all-in. Seria um pote monstruoso para ganhar e um que nos ajudaria a superar. Estando preso... De qualquer forma, coloque a música de elevador enquanto espero por uma ligação e meu oponente parece estar em apuros. Acho que quando ele reflete sobre isso há tanto tempo... Rei. Honestamente, sem ideia de qual mão checa o flop e a vez neste ponto porque eu só esperava que o jogador que fez o quarterback apostasse no flop na maioria das vezes. De qualquer forma, após um longo tempo pensando, meu oponente acaba desistindo. O que é muito triste. Sem mais dinheiro pra mim aqui, mas acho que vou levar o pote. Ganho $1.600 de volta e não tenho reclamações antes deste próximo jogo em que recebo as rei de copas. Na Small Blind, faz um open de low jack para $100. Eu dei um 3 bet nele para $440. E curiosamente, um novo jogador acabou de se sentar e foi all-in. Ele está no straddle e vai all-in por cerca de $1.200, então não tem muito em jogo. São cerca de 30 blinds grandes, então parece que estamos jogando um torneio. Claro, com as-rei de mesmo naipe, eu aceito a aposta e vamos jogar uma vez só e ele mostra as-rei também. Vou precisar de uma derrota bem ruim, esperando ver corações, mas infelizmente não vieram. Vou dividir essa, não é super interessante, mas conseguimos colocar tudo em jogo com as... Para uma das últimas mãos interessantes da noite, estamos jogando com 5 pessoas neste ponto e o jogo está ficando um pouco monótono. Eu recebo dama valete de naipes diferentes na sobrecarga e a ação passa para o grande cego. Jogador, mas na minha taxa aumenta para $120 e eu decido defender. Indo para um flop de as 10-9, todos de paus. E quando meu oponente aposta $80 aqui, eu tenho algumas sequências possíveis. Eu tenho um flush na mão, eu não vou desistir. Eu decido por pagar os 80. Indo para uma virada agora que vem o 3 de espadas. É uma completa decepção. Truque, e meu oponente aposta 300 agora, aumentando o tamanho, parece ser uma heurística bastante comum para quando você
Vejo uma carta de virada que não ajuda. Na maioria das vezes, o agressor vai apostar alto, e dessa vez ele escolheu 300. E eu tenho uma mão muito boa para desistir, eu aceito a aposta. E estamos indo para um rio esperando acertar, é o 7 de espadas. Certo? O tipo errado de carta preta mais uma vez. Parece que estou perdendo em todos os flushes, e pior ainda, meu oponente aposta $1.500, está copiando minha estratégia e apostando 2 vezes o pote. E desta vez, infelizmente, eu simplesmente não tenho nada. Tenho dama alta. E literalmente não tenho nada, então parece uma desistência fácil, então eu passo... E depois dessa mão, meu oponente gentilmente nos diz que ele tinha rei 4 de paus, apenas pegando a melhor mão possível. Ótima mão para o meu adversário, e depois dessa mão, vou parar por aqui e encerrar o dia. Certo, estou sentado na mesa onde nós... Eu costumava jogar o jogo 10, 20, 40, infelizmente ele acabou, um jogo de curta duração, era... divertido. Eu imediatamente me envolvi em algumas situações ridículas. A mão do Jack é... Preciso saber o que vocês acham sobre o que fariam lá, porque eu realmente não sabia o que fazer. Eu teria apostado todo o meu dinheiro no rio e só ficaria tranquilo se um valete aparecesse. Basicamente. De qualquer forma. Acabei registrando uma perda bem pequena. Estávamos jogando com poucos jogadores por um tempo e não tinha muita ação acontecendo, então é hora de dar por encerrado. Então eu terminei, estando com $40 mil em jogo. Fora da partida por 38, 5 para 4. O que é uma pequena perda de cerca de $1.500, que no jogo não era muito, admito. Eu tinha várias jogadas e elas nunca acertei, mas é meio que o que acontece com o tamanho de amostra pequena no poker. Muito obrigado por ficar até agora, estava realmente animado para jogar essa sessão e espero vocês gostam do jogo de dinheiro de apostas altas. Talvez eu comece... Vamos encontrar alguns jogos maiores aqui em Vegas e tentar batalhar, mas muito obrigado por ficarem conosco, obrigado por sintonizar e a jogos de dinheiro de altas apostas na área. Vejo vocês na próxima. Paz.